Olá, seja bem-vinda a essa aula onde eu vou falar um pouquinho sobre os 4 pontos, os 4 eixos da matriz da revolução pessoal. O que seria essa matriz da revolução pessoal? É a estrutura, é tudo aquilo que guia um processo de mudança na tua vida. Toda vez que você se percebe tendo atitudes, fazendo coisas que você não gosta, tendo resultados que você não gosta, você acaba tomando algumas atitudes no sentido de buscar algo diferente, no sentido de buscar algumas formas de resolver as coisas da vida de um jeito diferente. E a matriz da revolução pessoal é os passos que guiam essa mudança. Porque não é simplesmente eu dizer assim, eu tô me sentindo infeliz, eu quero mudar e a partir de amanhã eu vou fazer diferente. Não, as coisas não acontecem dessa forma. Não é simplesmente de hoje para amanhã eu dizer, eu vou mudar de atitude, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente e no outro dia tu acordar linda, esbelta e as coisas serem tudo novidade. Não é assim que a vida funciona. Para que haja esse processo de revolução pessoal, para que haja esse processo de mudança na sua vida, você precisa passar por algumas etapas. Essas que eu vou estar falando um pouquinho hoje nessa aula. Nesse sentido, quando a gente fala em revolução pessoal, tem uma colinha aqui que vai me guiando aqui um pouquinho nas minhas falas. O primeiro passo, o primeiro ponto, quando a gente fala em matriz da revolução pessoal, é o processo de se sentir frustrado. O primeiro aspecto que a gente chama é o eu frustrado. É quando eu me dou conta, quando eu me dou consciência de que aquilo que eu estou fazendo não está bem, não está certo, que os meus resultados não são da forma como eu gostaria, como eu esperava, e eu preciso fazer algo. A gente sempre chega em alguns momentos na vida em que a gente se depara com situações que nos deixam muito frustrados, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Sempre a gente se depara com questões que nos desafiam muito, que nos deixam frustrados, que a gente cria às vezes algumas expectativas e que as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria. Esse eu frustrado, essa sensação de não estar bem, é o primeiro passo para uma revolução pessoal. É o primeiro passo para uma mudança pessoal. Eu me sentir desconfortável no lugar onde eu estou. A frustração é algo que acontece, que nos acompanha a vida toda. Quando somos bebês recém-nascidos, a frustração ela se dá, ela acontece a partir das necessidades que não são atendidas, e a forma de comunicar esse desconforto é através do choro, é através das birras, porque o bebê ele não tem outro jeito de comunicar a não ser dessa forma. Já quando nós nos tornamos um pouquinho maior, aprendemos a nos comunicar, aprendemos a falar, a forma de comunicar as nossas frustrações é a partir da fala. Então, se eu estou desconfortável, se uma criança está desconfortável e ela já sabe se comunicar, já sabe falar, ela vai chorar, ela vai fazer birra e ela vai dizer que não gostou daquilo, que quer alguma coisa. O típico exemplo, né, da criança que vai no mercado, que vai na loja, que chora e que grita, eu quero isso para mim, né? E quando ela não ganha, ela faz todo aquele escândalo, muitas vezes deixando os pais aí meio que incomodados com essa situação. Mas a frustração, o fato de criar a expectativa de ganhar algo, de fazer algo e não ter aquilo ou não conquistar aquilo, essa frustração, ela é necessária para esse processo de maturação emocional. Então, as crianças precisam passar pela frustração na vida porque elas têm que entender que nem tudo aquilo que elas almejam, nem tudo que elas esperam, da forma como elas esperam, elas vão conseguir, elas vão alcançar. E a criança que ela não se frustra lá nas primeiras idades da vida, vai se tornar um adolescente, um adulto com muitas dificuldades de relacionamento, com muitas dificuldades principalmente nessa questão de conviver com os outros, de autoaceitação, muitas vezes. Por quê? Porque a vida tem que ser sempre perfeita. As coisas têm que sempre sair da forma como eu gostaria ou como eu desejo que sejam. E a vida não é assim, né? Então a frustração ela faz parte desse processo de amadurecimento do ser humano.
E ela precisa estar presente na vida dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, porque constituem esse processo de amadurecimento e de construção dessa personalidade. Porém, não significa que quando a gente se torna adulto, a gente também não continue se frustrando. A frustração, ela faz parte do processo de evolução pessoal, porque ela é o primeiro ponto, é o primeiro passo que faz com que nós, lá na idade adulta, então comece a buscar novos caminhos. Porque se lá no bebezinho eu chorava, eu fazia manha, porque eu queria mamar, porque eu queria que trocassem a minha fralda, depois isso evoluiu para um brinquedo, para uma brincadeira que eu gostaria. Agora, lá na fase adulta, essa frustração, ela nos ajuda não a ganhar coisas ou a amadurecer emocionalmente, não que não ajude também, né? Mas ela nos impulsiona a buscar essa revolução pessoal, a buscar essa mudança de personalidade no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Fazer uma mudança de atitudes no sentido de evoluirmos, de termos novos resultados, diferentes resultados naquilo que a gente está fazendo, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento ou em qualquer área da nossa vida. Até em relação a nós mesmos. Às vezes a gente acaba se frustrando com nós mesmos em algumas expectativas que a gente coloca e não consegue depois alcançar. Quero emagrecer, quero perder 5 quilos, quero fazer dieta, quero não sei o quê, e daqui a pouco eu vou lá uma semana e não consigo mais. Então, assim, bate aquela frustração quando a gente sobe na balança, né? Quando a gente não entra naquela roupa que gostaria. Por quê? Porque é um sinal desse desconforto de que ou eu vou seguir com a minha dieta, eu vou fazer algo com isso, ou eu vou, ter que arcar com essas consequências de ter esses resultados que eu estou tendo nesse momento. Então, essa frustração, ela é necessária, ela faz parte desse processo de evolução pessoal e ela é o primeiro movimento que a gente tem na nossa vida para que a gente comece essa busca, então, e siga esses 4 momentos aí dessa revolução, que é realmente quando a gente consegue concretizar todo esse processo de mudança mesmo e efetivar isso na nossa vida. Nesse sentido, eu vou destacar algumas das frustrações principais que a gente tem no decorrer da nossa vida e que são, assim, básicas para todo mundo. A primeira delas é a frustração de não ser reconhecido. Muitas vezes nós, nos grupos sociais em que a gente está inserido, seja no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, às vezes a gente se sente um pouco deslocado, a gente percebe que talvez não está tendo o reconhecimento que gostaria, que as pessoas não estão nos trazendo essa sensação de pertencimento, e todos nós seres humanos, indiferente da raça, do lugar onde mora, qualquer coisa, todos nós temos essa necessidade de nos sentir pertencentes. E nós fazemos de tudo nessa vida para ter essa sensação de pertencimento, para nos sentirmos pertencentes. E uma das maiores frustrações da vida de um ser humano é não se sentir pertencente, é não se sentir valorizado, é não se sentir visto, reconhecido. Às vezes, principalmente quando se dedica muito ao trabalho, que faz as coisas com muito empenho e que ninguém reconhece esse trabalho, é uma sensação de frustração muito grande e é um dos pontos que faz com que muitas vezes nós, adultos, olhemos para outro lugar e a gente busque essa mudança, essa revolução dentro da nossa vida, de fazer mudanças bem radicais às vezes, em relação ao trabalho ou à nossa vida pessoal, porque esse tipo de frustração, ele é algo que tem esse poder de impulsionar nós a essa mudança. Outro ponto também que nos ajuda nesse processo de revolução pessoal e que é um grande impulsionador para a nossa mudança, para a nossa revolução pessoal, é a questão dos resultados financeiros.
quando a gente não tem os resultados financeiros que a gente gostaria. Então eu tô lá trabalhando, tô, né, me matando no trabalho 8, 10, 12 horas por dia e o meu reconhecimento financeiro também não está acontecendo. Então esse ponto, essa frustração de chegar ao final do mês e não ser reconhecido financeiramente ou de não conseguir suprir com todas as necessidades financeiras, é um ponto que também causa muita frustração e que ajuda a pessoa a buscar um novo caminho e sair da zona de conforto, né? Porque é uma frustração muito grande e que causa muito incômodo para as pessoas. Outro ponto também é a não aprovação, então não se sentir aprovado. Muitas vezes a gente busca essa validação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente gostaria de fazer, sempre no outro. E quando a gente não tem essa validação, quando a gente não se sente aprovado pelo outro, nós temos essa tendência a buscar uma mudança, a fazer algo novo, a fazer algo diferente. Às vezes a gente pensa de colocar um negócio ou tomar uma atitude diferente na vida e ao não se ver aprovado diante dessas atitudes que a gente toma, ou acabamos desistindo disso, ou então decidimos fazer uma revolução pessoal, no sentido de talvez então mudar tudo, mudar os ambientes, mudar os relacionamentos, as relações que a gente tem e buscar novos caminhos. Então essa também é uma frustração muito grande e que frequentemente as pessoas passam, né, e sofrem na vida esse sentimento de não aprovação. Outro ponto também bem importante é o insucesso na vida amorosa. Essa frustração é algo que também, assim, move muito as pessoas. Podem observar, né? Principalmente quando acontece dos casais se separarem. Como sempre, ou os dois, ou um só, faz aquela mudança drástica na vida, né? Muda totalmente o estilo de vida, emagrece, começa a sair. Então, antes, quando era casado, era uma pessoa, tinha algumas atitudes, e depois que separou, virou outra pessoa com outro tipo de atitude. Então, deu uma virada total na vida. Então, essa frustração, né, do insucesso no relacionamento amoroso é um ponto muito importante e que é um causador muito grande dessas mudanças drásticas na vida, né? Quando eu me sinto tão frustrado com os resultados que tive, e que eu quero fazer uma mudança, uma revolução pessoal para que isso não aconteça novamente na minha vida. Às vezes as pessoas acabam entrando em relacionamentos amorosos e tem aquela ideia, né, de que agora eu encontrei meu príncipe encantado e não olham para as pessoas como elas são, entendendo que todos nós somos seres humanos, que nós vivemos num mundo de dualidade e que todos nós somos luz e somos sombra. Assim como a gente tem o lado bom, o lado positivo, o lado amoroso, nós também temos o lado negativo e aquele, né, o lado de que não traz somente coisas boas. E às vezes no início do relacionamento as pessoas têm essa dificuldade de observar isso, buscam sempre o príncipe encantado, mas esquecem que antes de ser príncipe ele também foi sapo. Então não olham para esse lado que existe também na dualidade do nosso planeta Terra, do nosso universo, e que tudo aqui é luz e é sombra, é bom e ruim. Então olhar para esses insucessos também é um aprendizado muito grande para perceber o que é que eu estou esperando, que expectativa eu estou criando desse lugar que daqui a pouco me traz tanta frustração assim. Então, também é algo que traz um aprendizado muito grande e que a frustração, muitas vezes, ela vem como uma forma de mostrar que sim, que precisa ser olhado para alguns pontos e precisa ser mudado, né? Trocado de perspectiva para que talvez num próximo relacionamento, no futuro, as coisas aconteçam de uma forma mais leve e mais tranquila. O segundo ponto que rege essa matriz da revolução pessoal, esse movimento de quando a gente pensa em mudar a nossa vida, em mudar alguns aspectos da nossa vida, é o eu buscador. Então, o primeiro momento é o eu frustrado que vai identificar esse problema, que vai identificar
alguma situação que eu não estou contente, é o primeiro gatilho que a gente recebe, e a partir disso, a partir dessa identificação da dificuldade ou da frustração que acontece na nossa vida, então a gente passa para o eu buscador. Esse eu buscador é quando a gente começa a perceber que nós precisamos encontrar respostas a respeito dessa questão. Se não estou me sentindo feliz no meu trabalho, no meu relacionamento, com o meu dinheiro, com as pessoas com quem eu convivo, então aonde que eu vou encontrar respostas que vão me ajudar a compreender isso? O eu buscador é esse movimento de começar a questionar por que chegou nesse ponto, por que as coisas estão da forma como estão, o que eu estou fazendo de errado. É esse momento em que a gente começa a procurar respostas diferentes, a procurar referências diferentes. Porque se a vida inteira eu segui essa doutrina, eu segui essa linha, eu quis esse caminho, agora, será que esse caminho é o melhor para mim? O que existe, né, nesse outro lugar, com essas outras pessoas? Então é o momento que nós, buscadores, começamos a fazer novos contatos, a nos conectar com novos ambientes, com novas pessoas e principalmente a questionar velhos padrões, velhos hábitos que talvez já não fazem mais sentido para a nossa vida. Então o eu buscador é esse processo de percepção e entendimento cognitivo da minha realidade e a busca forte de novas referências, de novos entendimentos, de novos conhecimentos. Nesse sentido do eu buscador, a gente passa a fazer questionamentos muitas vezes existenciais, espirituais. Meu Deus, o que isso está trazendo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? O que eu posso fazer de diferente? Aonde que eu posso buscar respostas? Muitas vezes as pessoas se apegam, diante de uma situação difícil, se apegam mais à espiritualidade, à fé, à religiosidade, para tentar encontrar respostas e também tentar encontrar novos caminhos para as situações que estão acontecendo. Toda essa busca é no sentido de desenvolver uma perspectiva mais positiva da vida, de tentar encontrar um caminho que ajude a compreender a si mesmo, a trabalhar o autoconhecimento. Nosso corpo reage àquilo que a gente acredita. A partir do momento que a gente passa a olhar a vida por uma nova perspectiva, o nosso corpo automaticamente já começa a dar sinais de que as coisas estão mudando. Esse sentimento de frustração, de fracasso, de incômodo, ele já começa a dar espaço para uma ansiedade, uma euforia, uma luz, né, dentro de nós, no sentido de que traz uma esperança de que algo pode ser diferente, de que algo pode ser mudado. Porém, muitas vezes esse eu buscador fica nesse processo de encontrar respostas. Alguns até passam para a próxima fase, mas outras pessoas ficam muito tempo nesse movimento de vou fazer um curso, de vou participar desse grupo, de vou ler mais esse livro, de vou fazer mais isso, e não avançam desse lugar. Ficam buscando muitas respostas, mas não passam para o processo de tomar atitudes novas. Porque não basta eu me sentir frustrado, eu me sentir incomodado com uma situação, e eu começar a ler sobre isso, a procurar novos caminhos, a questionar o sentido da vida e não fazer nada com isso. Eu preciso ir para o próximo passo, eu preciso ir além. E é esse movimento de ir além que aí nos leva para o terceiro movimento, o terceiro passo da matriz da revolução pessoal, que aí passa ao processo do eu em despertar. O que seria isso? É quando eu começo a entender que algo está errado na minha vida, eu entendi, eu busquei o sentido, eu me conectei comigo mesmo e agora eu desperto. O que eu faço com isso? Para onde que eu vou agora? O que eu quero fazer com tudo isso? Quais são as possibilidades? E o eu em despertar é isso, é olhar para as novas possibilidades. O que eu tenho de possibilidades à minha frente, além daquilo que eu estava vivendo e que estava me trazendo essa frustração. E aí, quando chegamos no eu em despertar, nós temos que parar para pensar. Quantas vezes
que nesse processo de despertar, você chegou a algumas respostas e você abandonou essas ideias no meio do caminho. Quantas vezes você pensou em fazer algo, você planejou tudo isso e quando chegou na hora de tomar uma atitude, você ficou com medo. E ao invés de você despertar e fazer aquilo que você estava sendo chamada, você decidiu permanecer nesse lugar de frustração e de medo e de angústia e não tomou nenhuma atitude. O eu em despertar vem nos trazer isso, que é preciso tomar atitude. A partir do momento em que eu decido fazer algo, a partir do momento em que eu tomo consciência das minhas frustrações, automaticamente eu começo esse processo de despertar. Eu começo esse processo de fazer algo novo, de viver algo novo. E para isso eu preciso abandonar o medo. Eu preciso abandonar as minhas crenças, eu preciso abandonar aquilo que já não faz mais parte da minha vida e que às vezes são relacionamentos próximos, são pessoas próximas, são lugares. E às vezes quando chega nesse ponto, muitas pessoas têm dificuldade de deixar isso para trás, de realmente despertar, porque o passo do eu em despertar é esse, é de você despertar para esse novo rumo, para esse novo caminho, e para isso você precisa fazer escolhas, deixar para trás algumas coisas e optar por seguir novos rumos e novos caminhos e novas pessoas, talvez, nesse processo que você está escolhendo viver. Então, talvez quando as coisas não dão certo, talvez quando você não percebe nenhum resultado, quando você se sente frustrado, quando você busca entendimento e você não consegue ver mudanças, talvez seja porque você não está acreditando no teu despertar. Talvez você não está acreditando naquilo que a tua intuição está te trazendo de respostas do que você deve fazer com essa situação que está te incomodando. Porque o eu em despertar não é só, tomei consciência, agora as coisas automaticamente vão acontecer. Não, ela vai muito além disso. Vai no sentido de romper com essas barreiras, de fazer o novo, de fazer o diferente. Então, nesse processo, você pode ficar na negação, né, ficar apegado ao medo, ou você pode ter coragem de criar algo novo e fazer algo novo e diferente na tua vida. Às vezes, nesse processo, é preciso olhar muito para a família, olhar muito para a tua história, reconhecer pessoas que passaram pela tua vida e que talvez você ache que não há necessidade de reconhecer, mas isso vai muito do resgate da família, principalmente da questão, né, sistêmica do pai, da mãe, de reconexão com a tua essência, com aquilo que você é, com as tuas raízes, para que você se fortaleça e tenha coragem e tenha força para dar esse passo. Porque às vezes não adianta você querer dar um passo à frente na vida sendo arrogante e achando que você é melhor do que todo mundo, porque em algum momento a vida vai te trazer para trás para que você reconheça aquilo que você não quis olhar. Então, fazer esse processo de reconhecimento da tua família, reconhecimento da tua história, é algo que precisa ser feito nesse momento de despertar. Outra questão também é pensar que não existe nenhuma família melhor, nenhuma pior, não existe certo, não existe errado. Existe a sua família, existe a sua história e que cada um dentro desse processo de despertar tem algo para contribuir, tem algo para melhorar, tem algo para aprender. Então, talvez aquilo que para mim foi um aprendizado, para outra pessoa foi outro totalmente diferente. Então, a gente não pode comparar os processos de evolução pessoal com outras pessoas, porque cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem o seu momento de despertar, e umas é mais rápido, outros é mais demorado, mas o importante é que a gente vá fazendo esses resgates e vá olhando para esses pontos que precisam ser olhados dentro da nossa história, para que a gente tenha essa coragem de tomar as atitudes e não abandonar tudo no meio do caminho. E aí nesse processo de olhar para essas relações familiares, eu trago então 3 questões bem importantes em relação às relações familiares.
que a gente, né, diz os 3 verbos das relações familiares. O primeiro deles é o verbo nascer. O segundo é o verbo construir e o terceiro é o verbo agregar. Então, no verbo nascer, a gente se refere aos laços anteriores da nossa vida. Então, são os primeiros laços da nossa história, né? São os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, nossos irmãos. Então, esses laços é que constituem o nosso nascimento, aquilo que nos constitui enquanto pessoas. E esse nascer, então, é um laço que a gente não tem escolha. A gente não pode optar, não, eu quero nascer na tal família, eu quero escolher tal família. Embora a gente seja talvez até adotado, mas o nosso laço de nascimento, o nosso laço de sangue, ele é um só, ele é único. E é esse sistema, e é essa raiz da nossa história que a gente precisa honrar e respeitar. Então, o nosso nascer são esses laços familiares que vão estar conosco indiferente de onde a gente estiver no planeta Terra. Eles são laços que fazem parte de nós. Não significa que a gente vai precisar estar junto com eles fisicamente a vida inteira, mas eles vão estar junto conosco. Nós carregamos esses laços familiares para sempre, porque fazem parte de nós e eles não podem ser excluídos ou escolhidos, né? Eles fazem parte indiferente dos nossos desejos, são quem nós somos, quem nos constitui. O segundo verbo, que é o verbo construir, são os laços posteriores, são os laços que a gente cria a partir do momento em que a gente sai da nossa família de origem, que a gente sai dos nossos laços iniciais, anteriores. Então, são nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, sobrinhos, genros, né? São a parte da família que a gente constrói. Naquele segundo momento, né, da nossa vida, quando a gente constrói a nossa nova família, a gente constrói os laços posteriores. E aí o terceiro verbo é o verbo agregar, que são os laços fraternos. São os laços que a gente vai construindo também ao longo da nossa vida, que são as nossas relações, né, que a gente agrega ao longo da nossa história. Então, são os nossos amigos, são os nossos parentes mais próximos, são os parentes dos nossos maridos, das nossas esposas, são pessoas que estão próximas a nós e que vão agregar na nossa vida, em diferentes áreas da nossa vida. São as pessoas que a gente vai agregando na nossa história. Então, quando a gente para olhar, né, nessas relações familiares, como é que você está se relacionando com essas pessoas da tua família? Com os teus laços anteriores, com os teus laços posteriores e com as pessoas que agregam dentro do teu sistema, os teus laços fraternos. Como é que está a tua relação? Né? Você tem dado atenção para essas pessoas ou você não tem reconhecido essas pessoas? Né? Como é que você está em relação à comparação? Você olha para a família do outro e você desejaria ter a família do outro, ao invés de você reconhecer e conviver mais com a tua família? Olhar para essas relações que estão próximas a nós é olhar para nós mesmos. Então, é necessário, sim, dentro desse processo de despertar, perceber como que estão essas relações, o que elas estão me trazendo, o que os meus laços familiares lá do início da minha vida me trazem de referência, o que os meus laços atuais da família de origem que eu criei, são meu marido, meus filhos, o que eu sinto com eles, o que eu vivo com eles, como estão esses laços, como é que estão as minhas amizades, né, os meus relacionamentos, estão agregando na minha vida ou daqui a pouco essas pessoas estão mais sugando de mim do que me ajudando a despertar? Então, assim, esse eu em despertar leva a nós a olhar para isso, olhar para esses relacionamentos, porque eles são a base da nossa história, são a base da nossa vida. E aí, quando a gente não aceita a nossa história, a gente tem muita dificuldade de construir novos laços, de construir novas conexões, porque a gente precisa estar bem fortalecido dentro desses laços para que a gente possa dar um passo diante da nossa vida. Nesse sentido,
culpar nossos pais pelos problemas da nossa vida não é a melhor opção. Porque muitas vezes esse processo, né, de despertar começa também a se trazer muito essas culpas, né, esses medos, esses julgamentos. E aí, quando a gente olha para a nossa história, a gente começa a olhar para tudo que aconteceu conosco, olhar para nossas relações familiares e dizer, ah, mas é culpa da minha mãe que não me cuidou, é culpa do meu pai que nunca estava presente. Então a gente começa a trazer muito essa culpa e querer atribuir ao outro os nossos problemas de hoje. Então, olhar para esse eu despertar é reconhecer que tudo foi como foi, aconteceu da melhor forma possível e que agora, como adultos, a gente pode fazer diferente, que não é culpa de ninguém. Cada um fez aquilo que sabia dentro daquelas possibilidades que haviam naquele momento. E aí, antes de julgar, a gente aprende a aceitar. E aí, a partir dessa aceitação, então, começar a perceber a nossa vida a partir de um outro ângulo, de um outro olhar, sem julgamentos e sem tanta expectativa no outro, mas olhando para nós, o que a gente pode fazer com tudo isso que eu carrego de todas essas minhas relações. E aí, nesse processo de despertar, de olhar para a tua família, eu vou fazer um pequeno exercício com você aqui agora. Peço para que você pegue um papel, uma caneta e vá escrevendo numa folha as respostas para essas perguntas que eu vou te fazer agora. Se você quiser, você pode parar o vídeo em cada uma delas para que você pare, se concentre, pense, respire fundo e aí você responda com muito respeito, com muita atenção, com muito carinho, cada uma dessas perguntas que eu vou te fazer, para que você pense um pouquinho a respeito da sua família e observe quais são as sensações, quais os sentimentos e quais as lembranças que você vai ter a respeito disso agora. A primeira pergunta delas é, coloque para mim nesse papel 3 momentos ou 3 fatos que foram mais incríveis que você já viveu com a tua família. Pode ter sido com a tua família de origem ou com a tua família atual. Aqueles primeiros 3 momentos incríveis que vieram na tua mente agora com essa pergunta. 3 fatos, 3 situações que você nunca mais vai esquecer, que para você fez muito sentido. Pare esse vídeo agora e escreva essas 3 situações, trazendo essa emoção, trazendo essa alegria de ter vivido esse momento em família. A segunda pergunta se refere aos 3 momentos mais desafiadores, mais difíceis que você viveu com a tua família, seja com a tua família de origem ou a tua família atual. Quais foram esses momentos? Quais foram os sentimentos? Quais foram as dores, as sensações, os desafios que aconteceram para você e para a tua família que ficaram marcados na tua história? Tire um tempinho agora, respire bem fundo e escreva nesse papel quais foram esses momentos. Depois disso, quero que agora você escreva. Se você pudesse voltar no tempo, se você tivesse ao teu dispor uma máquina do tempo que te levasse de volta para um momento da tua vida que você gostaria de viver novamente com a tua família, qual dia seria esse? O que você estaria fazendo? Com quem? Escreva no teu papel. Olhando para as respostas dessas 3 perguntas, eu quero que você perceba em quais aspectos a sua percepção está mais focada. Está mais no positivo ou está mais no negativo? Você está mais focado nas coisas boas que te aconteceram ou nas coisas mais ruins que te aconteceram? Quando você olha para trás na tua família, o que você lembra mais? As coisas negativas ou as positivas? Quais foram esses aspectos que você observou, que tiveram mais ênfase
para você, que foi mais fácil para você lembrar. E aí, depois disso, eu quero que você coloque nesse papel 3 palavras que definem a tua família. Quais são as 3 palavras que definem a tua família? Se eu pedisse para que você falasse elas agora, quais seriam elas? Quando a gente olha para nossa família, quando a gente olha para os nossos pais, quando a gente olha para a nossa história, a gente percebe que todos nós somos seres duais. Todos nós somos bons e ruins. Todos nós aceitamos e todos nós erramos. E por isso que eu vou estender um pouquinho mais esse nosso exercício e vou pedir para que você faça o inventário da dualidade. O que é isso? Quero que você escreva nessa folha minha dualidade. E aí, abaixo dessa frase, quero que você coloque os teus aspectos bons, o teu lado luz, as coisas boas que você tem, as tuas qualidades. Quais são elas? Pode destacar em palavras os teus aspectos positivos. E ao lado desses aspectos positivos, eu quero que você coloque o teu lado sombra, o teu lado negativo, os pontos que você precisa melhorar. Quais são esses pontos? Anote cada um deles ao lado dessas questões positivas, os teus aspectos negativos. Agora, eu quero que você faça a dualidade dos teus pais. Olhando para o teu pai e para a tua mãe. Quais são os aspectos positivos que eles têm? Quais são as luzes? Qual é o brilho? Qual é o lado bom que eles dois trazem na sua vida? E ao lado desses aspectos negativos, você também vai escrever as sombras. Quais são os pontos de melhoria? Quais são os desafios, as dificuldades, o lado negativo que eles dois trazem para você, que eles representam para você na sua vida? Pode pausar esse vídeo para fazer com o tempo essa atividade. E agora, depois de ter feito esse processo de olhar para tudo isso, de perceber as suas dores, as suas dificuldades, as suas frustrações, de buscar novos caminhos e de tomar as atitudes que você precisa tomar, olhando, respeitando, honrando a tua história, você chega então ao momento definitivo, a sua revolução pessoal, quando esses novos aspectos fazem parte da tua vida, quando todas aquelas atitudes que para você era algo muito distante, que era muito difícil, começam a fazer parte do teu dia a dia e que tudo aquilo que você almejava mudar, hoje faz parte da tua nova versão, daquilo que você se tornou a partir da percepção de muitos pontos na tua vida que talvez não estavam em equilíbrio. Então, decidir mudar, decidir fazer esse processo de revolução é passar por tudo isso, é passar por todos esses pontos de frustração, de busca, de despertar, para então chegar nesse novo lugar, nessa nova versão, trazendo consigo todos esses aprendizados e a partir de agora então olhando por uma nova perspectiva para o futuro e buscando então novos caminhos. Espero que você, a partir de agora, passe a perceber na tua vida o que talvez não está fluindo muito bem, o que talvez está te trazendo muita frustração e que você tenha a coragem de passar por todos esses processos de revolução para que então você se torne uma melhor versão de você, para que você consiga evoluir enquanto pessoa em diferentes aspectos da sua vida. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido e te espero então na próxima aula.